com os ministros já dirigindo seus respectivos lugares para a continuação da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, continuação do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4066. Você continua acompanhando ao vivo, como sempre, direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor? Declaro reabertos os trabalhos desta sessão plenária ordinária do Supremo. Devolvo a palavra ao eminente ministro Marco Aurélio para prosseguimento do voto. Examino agora a problemática alusiva ao princípio constitucional da proteção à saúde. O argumento do risco à saúde decorrente do uso do amianto há de ser visto sob duas óticas distintas, conforme sinalizei à época da audiência pública. Na da saúde pública, presente a possibilidade de aspersão do amianto em áreas públicas, tanto em razão de acidentes em transporte ou em construções, quanto no momento da destinação final do produto. O dispositivo em jogo é o artigo 196 da Constituição Federal. Na audiência pública, expositores trouxeram fotos de artesanato derivado de produtos de amianto, resultantes do reaproveitamento de telhas e caixas d'água construídas com o material. O amianto também traria riscos à saúde dos trabalhadores, aspecto a atrair a questão da saúde ocupacional. No tocante a esse argumento, está em questão o artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal. A proteção à saúde pública, transcrevo, presidente, o artigo 196, que deve ser rememorado, a revelar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco ou de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A leitura que o Supremo faz do dispositivo consiste em nele reconhecer um dever constitucional de promoção de políticas públicas abrangentes, direcionadas à proteção integral da saúde dos indivíduos e da coletividade, imponível solidariamente aos três entes da Federação: União, Estados e Municípios. Com base no preceito, o Supremo assentou o direito ao fornecimento de medicamentos e à prestação de saúde. Aí cito o agravo regimental na suspensão de tutela antecipada 175, relator ministro Gilmar Mendes. Observem que aqui não se fazem presentes posições subjetivas individuais. Ao contrário, questiona-se a suficiência de uma política pública do Estado brasileiro. Portanto, o que cabe indagar é se as políticas públicas destinadas à proteção do público quanto aos perigos decorrentes do uso do amianto são, à luz do artigo 196 referido, suficientes e adequadas. Sobre o mencionado parâmetro, assim fiz ver no voto que proferi no julgamento do extraordinário 567-089, Mato Grosso, de minha relatoria. Embora ainda pouco utilizado pelo Supremo, emerge como parâmetro de aferição de constitucionalidade da intermediação legislativa de direitos fundamentais o chamado princípio da proibição da concretização deficitária, cujo fundamento único, o último, radica-se no dever imputável ao Estado de promover a edição de leis e ações administrativas efetivas para proteger os direitos fundamentais. Da perspectiva da proteção da saúde geral da população, a Lei 9.095, de 95, veda a pulverização de todos os tipos de fibras, assim como a venda a granel,
de fibras em pó. Artigo 3º, incisos 2 e 3. O artigo 8º prevê a edição de normas voltadas à segurança para os setores de fricção e têxtil que utilizam o amianto da variedade crisotila, que serão extensivas aos locais de comercialização. Por fim, aqui estão as cautelas a que me referi no início do voto. Por fim, o artigo 10 estampa que o transporte do amianto é considerado de alto risco, determinando medidas de salvaguarda em caso de acidente. Por força do disposto no artigo 8º da Lei Complementar 140/2011, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente passou a exigir a obtenção de autorização ambiental de transporte interestadual de produtos perigosos, entre os quais se inclui o amianto. Não é o único produto perigoso. Os demais entes federativos têm competência para fazer o mesmo. Consoante a resolução CONAMA 7, de 16 de setembro de 87, cabe rotular os produtos que contêm o mineral com advertência quanto aos riscos. O ato também revela a necessidade de aposição de alertas e estabelece a aplicação de multas em caso de inobservância do que nele se contém. A resolução CONAMA 348, 17 de agosto de 2004, classificou o amianto como resíduo perigoso, listado na classe D da resolução CONAMA 307, de 5 de julho de 2002. Isso significa, segundo o artigo 10 desta última norma, que os resíduos deverão, eu estou transcrevendo, deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. Como se vê, ao acompanhamento dos órgãos ambientais sob o ângulo da possibilidade de dispersão do amianto em áreas de acesso geral. Na audiência pública, o único relatório efetivamente científico alusivo ao impacto do amianto sobre ambientes urbanos foi o denominado Projeto Asbesto Ambiental, coordenado pelo Dr. Mário Terra Filho, associado à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É verdade que o estudo foi parcialmente financiado pelo Instituto Brasileiro de Crisotila, o que poderia, em tese, lançar alguma suspeição sobre os resultados, mas existe razoável consenso no sentido de que a utilização do amianto na composição de telhas de fibrocimento, finalidade na qual é empregado em quase 100% dos casos, não gera maiores riscos à população em geral. É o que concluiu o citado estudo. Na própria residência, não no local em que habito, mas em uma pequena construção, eu tenho telhas de amianto. Talvez tenha que retirá-las, né? Maiores à população em geral. É o que concluiu o citado estudo. As amostras analisadas pelo Instituto de Física da USP não identificaram nenhuma fibra nas residências avaliadas, que têm cobertura, né, por telha. Comparando com outros estudos, observamos que as concentrações observadas no nosso estudo estão dentro dos intervalos encontrados nos grandes centros urbanos ocidentais e dentro dos limites aceitáveis de acordo com a Organização Mundial de Saúde e as agências internacionais de controle da exposição. Em relação às avaliações de amostra dos moradores estudados, não foram encontradas alterações clínicas,
funcionais respiratórias e tomográficas de alta resolução, passíveis de atribuição à inalação ambiental de fibras de asbesto. Dizia o médico Paracelso, figura suíça do Renascimento, tendo como ocupação a medicina, a alquimia, a física e a astrologia, cujo pseudônimo quer dizer superior a Celso, médico romano, que a diferença entre o veneno e o remédio está apenas na dose. As doses a que a população fica submetida são geralmente insuficientes ao desencadeamento das doenças tipicamente relacionadas ao produto. O risco no campo da saúde pública é corriqueiramente definido como uma função do tempo de exposição e o grau de perigo decorrente do manuseio de certa substância. Como bem salientaram os expositores na audiência, até mesmo a água, se ingerida em excesso, pode levar o ser humano à morte, doença denominada hiponatremia. O mesmo vale para qualquer outra substância química, por mais saudável que ela possa, em princípio, parecer. Tudo depende da dose. O uso de material de amianto normalmente gera riscos para os trabalhadores associados à indústria de extração e produção dos produtos derivados daquele material, bem como aos serviços que pressupõem o manuseio e respectivos familiares. Para o público em geral, não há indicações de que o amianto seja mais perigoso que outras substâncias igualmente conhecidas e lícitas, como o tabaco, o benzeno, o álcool, etc. Vale ressaltar que, se empregado na forma devida, o crisotila não traz qualquer risco ao usuário. Algumas situações excepcionais merecem destaque. A representante do Estado de São Paulo, na audiência pública, doutora Rúbia Cuno, por exemplo, apresentou fatos de indústrias desativadas que não promoveram o adequado descarte do amianto utilizado. O mesmo ocorreu quanto às telhas usadas em construções antigas, que não empregadas em alguns rincões do país, que são empregadas em alguns rincões do país no fabrico de artesanato. Existe também registro de doenças nas regiões que circundam as minas e indústrias que utilizam asbestos. Surge então o problema da poluição gerada pelo uso da fibra. Outro elemento diz respeito aos constantes ilícitos praticados por transportadoras do produto, que descumprem regras de segurança previstas na legislação federal e estadual. Fernanda Gianazzi, auditora fiscal do trabalho, afirmou ser a única responsável pela fiscalização do produto no estado de São Paulo. Esse é um estado, país dentro do país. Esses argumentos revelam-se suficientes ao banimento do amianto? Parece claro que a impossibilidade de fiscalização do descarte ou do transporte do amianto crisotila não se mostra razão conducente à proibição do produto pela via judicial. O perigo resultante do manuseio inadequado de determinado produto não pode consubstanciar premissa jurídica para retirá-lo do mercado, sob pena de inviabilizar a vida em sociedade.
O caso se resolve pela simples observância das máximas da proporcionalidade e da razoabilidade. Descabe vedar certa atividade à iniciativa privada por meio de decisão judicial, apenas porque o poder público demonstra incapacidade de fiscalizá-la de modo efetivo, pois o ato não passaria no teste de necessidade, que exige, para a consecução de determinada finalidade, a adoção da medida menos gravosa, entre as que possuem similar eficácia. É preciso atentar para o fato de que há pessoas jurídicas e naturais que atendem às prescrições do poder público, o que prova que as medidas de controle podem ser plenamente eficazes. Então, a consequência prática seria punir exatamente essas pessoas ante conduta imprópria de outros agentes? O quadro apresentado pela auditora do trabalho na audiência revela precariedade e descaso da União em setor de enorme relevância para a saúde pública, mas não se pode, por isso, colocar a culpa nos particulares, e sim no poder público, que descumpre aí sim os deveres previstos na Convenção 62 da Organização Internacional do Trabalho. Quanto à razoabilidade, reitero o que tenho consignado sobre o princípio. Incumbe ao Supremo presumir que as pessoas agem de modo correto, de boa-fé, na condução dos negócios privados. Partir para a suposição de que empresas e indivíduos utilizarão o mineral de maneira ilícita é esperar o exorbitante, aquilo que foge ao comum da vida. Se o amianto deve ser proibido em virtude dos riscos que gera a coletividade ante o uso indevido, talvez tenhamos de vedar com maior razão as facas afiadas, as armas de fogo, os veículos automotores, ao fim, tudo que, fora do uso normal, é capaz de trazer danos às pessoas. Na mesma linha de pensamento, enquadra-se a poluição decorrente do uso do amianto. Se o transporte da substância é considerado de carga perigosa, de igual forma deve ser tomado o rejeito. Cabe tratar o lixo em conformidade com os princípios estampados no artigo 6º da Lei 12.305 de 2010, alusiva à Política Nacional de Resíduos Sólidos, com especial atenção ao princípio do poluidor-pagador. Há de se imputar ao fabricante o dever de providenciar o descarte adequado dos rejeitos ou financiamento de tal atividade. O rejeito é um problema de alcance mundial, que hoje tem ensejado reflexões importantes, mas não resolveremos a questão simplesmente banindo determinado produto. Esses argumentos podem parecer frios e distanciados da realidade. Permitam-me um exemplo. O que dizer do acidente envolvendo o Césio 137 no estado de Goiás? No caso referido, carroceiros encontraram um aparelho utilizado em radioterapia, abandonado nas ruínas do Instituto Goiano de Radioterapia e, posteriormente, revenderam-no ao dono de um ferro velho. Este, desconhecedor do risco resultante do manejo do referido aparelho, retirou o césio do invólucro de chumbo e passou a utilizá-lo para as mais diversas finalidades. Segundo estimativas extraoficiais, 112.800 pessoas foram afetadas pela radiação emitida por, pasmem, apenas 93 gramas de césio 137. Morreram o dono do ferro velho, a esposa e a filha.
Presente o quadro, indago, seria o caso de banir os aparelhos de radiografia do país? A resposta é desenganadamente negativa. Os acidentes, as ilicitudes servem para alertar e exigir a ação do poder público, mas, repito, não para impor a abolição pela incúria e inépcia das autoridades. Se assim o fosse, a mera inação da administração pública no exercício do poder de polícia serviria de fundamento à declaração de inconstitucionalidade das leis, quando, na realidade, o resultado da omissão é a responsabilização do poder público. Proteção à saúde ocupacional dos trabalhadores. Uma das alegações veiculadas na audiência pública a respeito da utilização segura do amianto foi de que ele é impossível sob a ótica laboral. Salientou o representante do Ministério da Saúde, doutor Guilherme Franco Neto. As manifestações clínicas dependerão das características das fibras, da tua toxicocinética e toxicodinâmica, da duração, frequência e intensidade da exposição e também das características individuais. Como já explicitado, a patogenia associada ao amianto depende de diversos fatores, mas especialmente da intensidade, frequência e duração da inalação das fibras. Se esses elementos forem passíveis de controle, presente o estado atual da tecnologia, haverá a confirmação da tese de que se mostra viável o uso controlado do amianto. Observem que, ao falar em uso controlado do amianto, ou uso seguro, não estou pressupondo risco zero. O Tribunal Constitucional, ante a simples impossibilidade prática, não conseguirá adotar interpretação que afirme ser inaceitável a redução do bem-estar de todo indivíduo, presente ou futuro. Inexiste política pública sem efeitos colaterais, sem distribuição de benefícios sociais, sem que pessoas e interesses sejam afetados. A ação governamental, em qualquer caso, gerará ganhadores e perdedores. Esse ponto é sublinhado pela doutrina especializada. E aí cito uma doutrina estrangeira: enquanto o ótimo de Pareto pode ser alcançado no mercado competitivo, a despeito disto ser controvertido também, é impossível aplicá-lo na arena das políticas públicas, porque todas as ações governamentais deixam alguns em situação melhor a expensas de outros. Um dos exemplos famosos de políticas concorrentes que levam a iguais riscos é o banimento dos agrotóxicos, em especial do DDT. O produto foi proibido ou teve reduzido o respectivo uso por recomendação de especialistas, em razão dos prejuízos que poderia causar à saúde, entre os quais se destacam o câncer hepático e de mama, mieloma e linfoma. Como é empregado no combate ao mosquito vetor da malária em países subdesenvolvidos, o resultado da redução do uso do produto foi o incremento exponencial dos casos da doença e do número de mortes a ela associadas, estas últimas estimadas em 1.100.000 pessoas anuais. E aí eu cito a fonte. Mesmo nos países desenvolvidos, ocorreu a recente crise decorrente da bactéria E. coli, em razão do consumo de alimentos produzidos em lavouras orgânicas, sem o uso dos agrotóxicos. Então, o risco é latente em qualquer setor.
É preciso encarar de forma clara a questão ora debatida. Escolhas regulatórias normalmente se dão entre alternativas que envolvem riscos. Isso porque não existem estudos conclusivos quanto à toxicologia do álcool polivinílico e do polipropileno, potenciais substitutos do amianto. A rigor, estaria o Supremo substituindo um risco à saúde do trabalhador, fartamente conhecido e documentado, por outro, ainda ignorado pela literatura médica. No momento de fazer opções, a chave é buscar a conciliação entre benefícios e malefícios, distinguir entre os riscos gerenciáveis e não gerenciáveis, entre eventos danosos reversíveis e irreversíveis. A matéria está hoje disciplinada no anexo 12 da norma regulamentadora 15, editada pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, que versa sobre os limites de tolerância para poeiras minerais. O referido ato prevê, e aí eu transcrevo para efeito de documentação, mediante o acordo sobre o uso controlado do amianto, envolvendo as entidades de representação dos trabalhadores e patronais, estipulou-se o limite máximo de 0,10 F/cm3 para exposição em ambientes de trabalho, ou seja, 10% do limite regulamentar. Assim, o risco potencial das doenças fica bastante reduzido, conforme explicitou o Dr. Davi Berenstein, expositor na audiência pública. Segundo ele, a extensão e o diâmetro das fibras do amianto do tipo crisotila brasileiro são menores do que os do anfibólio. Essa característica reduziria significativamente o potencial danoso do crisotila. Estudos compreendidos com inalação de até 5.000 vezes o limite referido não teriam apresentado resultados patológicos, ao contrário do que ocorre com o anfibólio, que provoca danos persistentes mesmo em exposições durante pequenos lapsos temporais. Merece destaque também o fato de as estatísticas de doenças relacionadas ao amianto, manifestadas hoje, serem decorrentes de exposições ocorridas há 30 ou 40 anos, quando se fazia a exploração do amianto do tipo anfibólio, e os parâmetros de segurança eram praticamente nulos. A evolução da legislação protetiva do trabalhador, deve-se esclarecer, é conquista recente da humanidade. Especificamente a respeito do amianto, as normas de proteção do trabalhador somente foram implementadas a partir de 1977. Vale transcrever trecho do voto que proferi no julgamento do agravo no mandado de disjunção 2914, ocasião em que fiz ver as atividades perigosas e insalubres são realizadas por um imperativo social. E a contrapartida devida pelo Estado e pela sociedade aos que prestam serviço nessas condições é conceder-lhes vantagens e pecúnia, artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho, e ou permitir-lhes que passem a inatividade em momento anterior, como reconhece a Constituição Federal, preceito pendente de regulamentação até a presente data. Aquele que se expõe à insalubridade abdica de importante atributo da dignidade humana à saúde,
também um direito fundamental previsto no artigo 196 da Constituição Federal, em favor do interesse público. O mestre saudoso Arnaldo Susequinde constata: já se disse, com razão, que a insalubridade e a periculosidade são inerentes, como regra, à atividade profissional, sobretudo na indústria e no transporte. Mas a economia nacional impõe que não cesse o correspondente empreendimento econômico. A vida em sociedade exige a realização de determinados tipos de trabalho que reduzem a saúde e a expectativa de vida do servidor. As razões que impulsionaram a edição das normas do artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal, vistas sob a ótica descrita, ou voto que proferir, são consentâneas com a manutenção do pronunciamento individual, pois entre os critérios e requisitos especiais para a aposentadoria está, indubitavelmente, o direito à contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em tais situações. Aí eu cito B.R. Casterman, em obra sobre o tema, em que diz que, embora a agência reguladora da saúde ocupacional dos Estados Unidos tenha imposto limites severos à exposição ao amianto, as indústrias deixaram de cumprir as normas regulatórias em razão da baixa incidência de fiscalização e das multas aplicadas. É outro problema. Cabe ao Estado exigir a observância das normas regulamentares e legais destinadas à proteção eficiente do trabalhador. Também é possível cogitar da responsabilização do empregador, tanto em relação ao empregado, presente a regulamentação aplicável ao acidente de trabalho, como no tocante a terceiros eventualmente expostos ao pó de amianto, neste caso com fundamento na parte final do artigo 927, parágrafo único do Código Civil. A questão da saúde ocupacional do trabalhador em contato com as fibras de amianto deve ser resolvida mediante imposição de limites rígidos à exposição dos trabalhadores e eventuais pessoas com as quais tenham contato à poeira resultante do amianto. 2. Fiscalização intensa a ser empreendida pelo poder público. 3. Compensação pelos eventuais danos à saúde, mediante antecipação da inativação e recebimentos adicionais previstos em lei. Essa sistemática é a que melhor otimiza o conflito entre o direito à proteção da saúde do trabalhador e o desenvolvimento de atividades econômicas a ele nocivas, sem que haja apelo a posições paternalistas em matéria regulatória. Proteção do meio ambiente e os princípios da precaução e prevenção. Transcrevo, documentando o artigo 225 da Constituição Federal, segundo o qual todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E digo que também esse artigo prevê que há de se controlar, não proibir, a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Vamos voltar ao início do inciso: controlar a produção, não proibir a produção. O dispositivo confirma a tese que venho desenvolvendo ao longo deste voto. Fosse o artigo 196 uma proibição peremptória de qualquer política pública
que traga algum risco à vida humana, não haveria o inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 225 da Carta Federal, determinando a realização de controle e não banimento das referidas atividades. O direito ao meio ambiente é entendido como legítimo direito fundamental de terceira dimensão, fruto da fraternidade que deve permear as relações entre os povos e os indivíduos desta e das gerações vindouras, consoante prevê a cabeça do artigo 225 da Constituição Federal. Seria absolutamente injusto privar os descendentes que herdarão o planeta em futuro próximo dos benefícios físicos e mentais que a natureza pode proporcionar. São bens cujo valor intrínseco é impossível estimar. Trata-se de um direito fundamental de terceira geração ou dimensão, integrante do que vem sendo denominado constitucionalismo fraternal. Ferramentas muito citadas para a proteção dos direitos relacionados ao meio ambiente são os denominados princípios da precaução e da prevenção. No caso concreto, inexistem estudos suficientes acerca do impacto do crisotila sobre a fauna e a flora e do tempo que o mineral levará para perder a condição de agente patológico após ser devolvido à natureza na forma de rejeito. Então, invoca-se a precaução para que o Poder Judiciário, o que é perigoso, substituindo o legislador, proíba o uso do amianto em razão dos prejuízos ainda indeterminados que ele pode trazer ao meio ambiente e ao futuro. Que venha a ser proibido numa opção política normativa do Congresso Nacional, que a seguir poderá viabilizar novamente a produção e comercialização, mas não pelo judiciário, porque depois de batido o martelo, não há a reversão do quadro. E não incumbe na República ao Poder Judiciário proibir qualquer produto regulado em lei, cuja comercialização tenha sido viabilizada pelos representantes do povo brasileiro, os deputados federais e os senadores. Se já é difícil, presidente, atuar na área e área delimitada da jurisdição, o que diremos quanto à atividade legiferante? Não somos afeitos, nem ocupamos cadeiras voltadas a atuar como se legisladores fôssemos, numa visão lírica e romântica, e não numa visão jurídica teleológica, presentes os poderes da República. Continuo. Ferramentas muito citadas para a proteção dos direitos relacionados ao meio ambiente são os denominados princípios da precaução e da prevenção. No caso concreto, inexistem estudos suficientes acerca do impacto do crisotila sobre a fauna e a flora e do tempo que o mineral levará para perder a condição de agente patológico após ser devolvido à natureza na forma de rejeito. Então, invoca-se a precaução para que o Poder Judiciário, vamos repetir 1000 vezes o que se contém nesta parte do voto, para que o Judiciário, o Poder Judiciário, substituindo o legislador, proíba o uso do amianto
em razão dos prejuízos ainda indeterminados que ele pode trazer ao meio ambiente e ao futuro. Devo assentar que me parece equivocada a interpretação do princípio da precaução, que nele enxerga a exigência de paralisação de qualquer atividade que gere risco potencial à coletividade e declarada inconstitucional a lei federal que cogita dos requisitos para a exploração do amianto. O que nós teremos será a paralisação da produção. É preciso ter presente a advertência de Paulo de Bessa Antunes. A única aplicação juridicamente legítima que se pode fazer do princípio da precaução é aquela que leva em consideração as leis existentes no país e a observância das leis. É uma questão moral e espiritual e que determine a avaliação dos impactos ambientais de uma certa atividade, conforme a legalidade infraconstitucional existente. Sobre o tema, observa Cass Susten. Frequentemente, o princípio da precaução reflete a indiferença geral em relação aos efeitos sistêmicos da regulação. Ao se olhar para um problema singular, pode ser difícil enxergar as consequências integrais da intervenção por meio do direito. Às vezes, o princípio da precaução parece ser funcional somente porque um subconjunto de efeitos relevantes está em tela e, como resultado, parece que não há necessidade de se tomar precauções contra outros efeitos colaterais possíveis, os quais também envolvem saúde e segurança não registrados. Um aspecto, continua o doutrinador, importante da indiferença em relação aos efeitos sistêmicos é uma fonte de conflito entre especialistas e leigos quando pensam sobre os riscos. Aqueles discordam destes quando tratam dos riscos. Isso pode ser resultado do fato de que especialistas levam em consideração tanto os benefícios quanto os prejuízos associados à prática em questão, enquanto os leigos estão prestando atenção apenas nos prejuízos. Acredito que estes tendem a se atrair pelo princípio da precaução, em grande medida pela mesma razão. Continua o voto. A regulação consubstancia uma das funções estatais mais proeminentes e a ela cabe o gerenciamento de riscos, sejam eles advindos da exposição a substâncias danosas à saúde, prestação de serviços públicos, administração da poupança popular, etc. Risco é usualmente definido como a probabilidade de ocorrência de um particular evento e a consequente severidade do impacto do evento. Vivemos no que Ulrich Beck veio a denominar de sociedade dos riscos, marcada pelo uso de agentes nocivos ao ser humano e a um estado anterior. Não há indicações de que os seres humanos estejam prontos e desejosos de abandonar aparelhos eletrônicos, medicamentos, meios de transporte, materiais de construção, enfim, retornar a um estado de natureza pré-civilização tecnológica, como, aliás, se ela própria, a natureza, não oferecesse riscos, o que só pode resultar de uma visão, repitamos, lírica, uma visão romântica.
Os efeitos do amianto sobre a saúde humana são conhecidos e documentados. O amianto é um mineral causador de câncer e de outras doenças graves. Isso está revelado na literatura médica. O que se faz em jogo é a adoção de medidas eficazes para reduzir o risco decorrente da exposição ao material, a probabilidade de ocorrência de cânceres, mesotelioma, derramamento de pleura, etc., em trabalhadores e cidadãos em geral. Como a sociedade brasileira não irá abandonar o uso do fibrocimento e dos demais produtos derivados do amianto, importa observar que os materiais apresentados como potenciais substitutos também não foram completamente endossados pela literatura médica. Em síntese, a simples substituição de riscos. A atividade regulatória pressupõe, portanto, sopesamento entre o risco e o benefício resultante da política específica. As escolhas regulatórias normalmente estão situadas no campo do subótimo, ou seja, vão implicar a aceitação de certos danos prováveis em troca de benefícios maiores. E a proibição peremptória, embora possível no cenário analisado caso venha a ocorrer uma decisão legislativa sobre o ponto, é qualificada como técnica regulatória pobre, consoante afirma João Domênico Maggioni. Proibições representam uma das mais recentes e menos sofisticadas abordagens à regulação do risco. Dizer isso não é negar que, em alguns casos, o banimento completo pode ser a resposta regulatória mais apropriada, mas afirmar que a adequação dessa medida radical deve ser provada e não meramente assumida. Enfim, nada impede que o Estado brasileiro adote padrões ainda mais elevados de proteção ao trabalhador, ao meio ambiente e à saúde da população. Nessa situação, será dada às indústrias e à economia do amianto a possibilidade de se adequar aos novos padrões. O simples banimento retirará em caráter sumário agentes econômicos relevantes do mercado, talvez maximizando o risco com a utilização de produtos ainda pouco testados, de disponibilidade limitada, com impactos acentuados em diversos outros princípios constitucionais, igualmente importantes no contexto da Constituição de 1988. Nesse sentido, há de mencionar que o Tribunal Federal de Apelação do 5º Circuito dos Estados Unidos, ao apreciar ato no qual a Agência de Proteção Ambiental norte-americana decidira pelo banimento progressivo do uso do amianto no país, assim se pronunciou. Concluímos que o IPA, uma agência, apresentou provas suficientes para justificar o banimento do asbesto. Baseamos essa conclusão em 2 fundamentos: a falha da agência em considerar todas as provas necessárias e a falha em fornecer peso adequado à linguagem legal, que impõe a edição da norma regulatória razoável menos onerosa, que proteja adequadamente o meio ambiente. E, em certo ponto, consignou a Corte. Assim, não é suficiente que a agência demonstre, como fez no caso, que o banimento de alguns produtos com amianto pode reduzir os danos que poderiam decorrer do uso deles. Se esse fosse o parâmetro, não haveria parâmetro algum, pois são poucos os produtos que são tão seguros que um banimento completo deles não faria do mundo um lugar mais seguro. Continuo, é análise regulatória simplória,
afirmar que princípios constitucionais demandam o banimento imediato do crisotila. Ele pode causar danos à saúde, mas a implementação das medidas de segurança que hoje se verificam nas minas e fábricas, bem como os rigorosos padrões para o transporte, manuseio e descarte do produto, levam a crer que os riscos são gerenciáveis. A passagem final do citado pronunciamento do Tribunal Norte-Americano traz uma boa ideia, sem ser a 51, para a solução das ponderações entre princípios. Eles devem sempre atender ao teste da universalização. Isso significa dizer que o intérprete deverá analisar se e como cabe observar, em situações semelhantes, a solução alcançada em um caso particular. Pois bem, o banimento do amianto, com simples fundamento no potencial carcinogênico do produto, pode conduzir o Supremo a também apreciar a constitucionalidade da comercialização de outras substâncias à luz do mesmo fundamento. Os exemplos mais imediatos são o tabaco e o álcool. Seriam eles também inconstitucionais? Certamente há vozes na sociedade que apoiariam decisão nesse sentido. Segundo a lista da Agência Internacional para a Pesquisa no Câncer, encontram-se no topo das substâncias cancerígenas, juntamente com os asbesto, a pílula anticoncepcional, o tratamento de reposição hormonal e a fumaça expelida pela queima de diesel nos motores a combustão. Aí digo onde consegui esses dados, né? Deveriam ser todos eles proibidos? Todos, repito, estão ao lado do amianto entre os produtos com maior potencial cancerígeno. A resposta à indagação só pode ser negativa. Destaco a inadequação na espécie do entendimento adotado na arguição de descumprimento do preceito fundamental número 101 da relatoria de Vossa Excelência, presidente. Naquela ocasião, discutiu-se a validade do ato administrativo que impedira a importação de pneus usados. A fundamentação abrangente nos tratados internacionais, nas regras constitucionais de proteção à saúde e ao meio ambiente, tiveram por objetivo superar o parágrafo único do artigo 170, que institui reserva de lei para a vedação de atividades econômicas. No caso em apreço, a lei existe. Naquele outro não havia. Neste existe. E é de início essa lei federal que se quer ver declarada inconstitucional, que a Associação dos Procuradores de Trabalho e a Associação dos Magistrados do Trabalho, já declarados partes legítimas, em que pese a inexistência da pertinência temática, querem ver declarada inconstitucional, é uma lei de início satisfatória. O desenvolvimento nacional, expansão da renda e do emprego. Segundo o artigo 3º, 2 da Constituição Federal, é o objetivo fundamental da República, assegurar o desenvolvimento nacional. Do dispositivo mostra-se possível extrair o dever de o Estado perseguir políticas públicas voltadas à expansão do emprego e da renda dos cidadãos. É evidente que o desenvolvimento há de ser feito com resguardo à saúde pública e à dos trabalhadores, bem como ao meio ambiente. O crescimento econômico deve ser responsável e sustentável. Isso não significa dizer, como já afirmado, que as únicas políticas públicas legítimas são aquelas formuladas com base em risco zero.
mas as que equilibram de modo razoável os impactos econômicos e sociais e os perigos decorrentes da concretização do risco. Cabe, então, indagar se houve equilíbrio nessa ponderação. Vale dizer, quais são os impactos econômicos e sociais do banimento completo do amianto? Se forem pequenos ou nulos, existirá razão para assentar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9.055 de 95. Em parecer apresentado pelos professores Ana Lúcia Gonçalves da Silva e Carlos Raul Etolan, ambos economistas da Universidade de Campinas, expositores na audiência pública, foram 2 dias de audiência pública, de manhã e também na parte vespertina. Consta que são esperados efeitos relevantes sobre os preços dos produtos alternativos. Durante curto período de transição, que não precisaram qual, esses produtos poderão custar no máximo 10% a mais, os produtos substitutivos do amianto. Ora, o aumento de 10% percentuais no custo do fibrocimento, com o devido respeito, é significativo presente à economia nacional. Isso no melhor dos cenários. Eu deveria chamar aqui o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para se pronunciar a respeito e talvez dar um parecer técnico sobre o tema. Isso no melhor dos cenários, pois o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior aponta um incremento máximo de 35% no preço das telhas, caso desapareça, o componente amianto. A outra estimativa mediana de majoração entre 10% e 20%. Observe que, segundo a informação prestada na audiência pública, o mercado de fibrocimento com amianto movimenta anualmente 2,5 bilhões de reais e responde por 70% da oferta de telhas. Certamente não se pode qualificar como irrelevante ou insignificante o impacto da decisão do Supremo. O representante do referido ministério indicou a existência de um déficit habitacional no Brasil de 5,5 milhões de residências, consoante pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, realizada em 2008. As cidades brasileiras estão absolutamente impregnadas de pessoas vivendo em situação precária, fruto da falta de residências a preços módicos. A política de habitação faz-se intimamente relacionada ao direito social, estampado no artigo 6º da Constituição Federal, o de moradia. O incremento dos custos para a construção civil é fator que precisa ser considerado na ponderação. Ainda segundo o referido expositor, somente a indústria do setor de cloro emprega 67 mil pessoas. A área de fibrocimento com amianto gera 170 mil empregos diretos e indiretos. São 230 mil empregos que poderão simplesmente desaparecer da noite para o dia, em virtude da decisão que vier a ser proferida pelo Supremo, sem que o poder público tenha tempo para prover alternativas a essas pessoas. Em estimativa conservadora, serão cerca de 500 mil de famílias afetadas com o fim dessa fonte de renda. Não custa lembrar que a Constituição também determina a busca do pleno emprego como objetivo a ser perseguido pelo Estado. Segundo esclarecido na audiência, e novamente recorro aos dados do citado Ministério, são 2 os materiais substitutivos do amianto mais promissores: o álcool polivinílico e PVA e o polipropileno, PP, não é o partido.
Esse último é um derivado do petróleo, com todos os riscos econômicos e ambientais daí provenientes, produzido em larga escala por apenas uma empresa, surgindo a possibilidade de formação de monopólio de fato no setor de fibrocimento, em contrariedade ao disposto no artigo 170, inciso 4 e 5 da Constituição Federal. Quanto ao álcool, toda a produção mundial não seria suficiente para atender à demanda do setor de fibrocimento brasileiro, razão pela qual, embora seja um provável substituto, ainda não se pode dizer definitivo. Alertam os economistas que a consequência natural do decréscimo na oferta é o aumento de preços, com todos os prejuízos à economia nacional já mencionados anteriormente. A substituição do amianto por outros materiais também foi objeto da exposição do Dr. Vanderlei John, pesquisador da Universidade de São Paulo. Ele destacou que o acesso a cimento adequado será um problema caso banido o amianto, haja vista a oferta insuficiente dos potenciais substitutos. Além disso, ressaltou o aumento no consumo de energia, no custo das matérias-primas e na volatilidade de preços, porquanto a produção do fibrocimento no Brasil dependerá fortemente de importações sujeitas a problemas relacionados à taxa de câmbio e à flutuação do preço do petróleo. Conforme asseverou, a substituição do amianto é viável, mas a transição será para tecnologias mais caras, menos duráveis e que vão exigir investimento maciço de conversão das linhas de produção nas fábricas. Merece a menção também o fato de que os estudos voltados à avaliação do grau de toxicidade do álcool e do polipropileno ainda não serem conclusivos, segundo informações prestadas na audiência pública. Insisto, a técnica adequada para liberação ou proibição de certos produtos, serviços ou atividades é a lei, não decisão judiciária. Consoante dispõe o parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal. As variáveis envolvidas não permitem ao Supremo fazer um juízo seguro a respeito dos impactos futuros da decisão. Em outras palavras, entender que a ponderação, no caso concreto, deve levar à proibição do crisotila significa admitir que substâncias igualmente perigosas também possam ser proibidas mediante decisão judicial. É um parâmetro arriscado para o desenvolvimento econômico nacional e para as liberdades públicas, pois está nele implícita a premissa de que a sociedade, por seus representantes, é incapaz de analisar quais são os riscos e benefícios da vedação ou permissão de certa atividade. Refiro-me aos deputados federais e aos senhores senadores da República. Os princípios da separação de poderes da democracia. Embora, ante as razões expostas, já tenha descartado na espécie a prevalência dos princípios alusivos à proteção da saúde geral ou ocupacional e do meio ambiente, cumpre analisar o argumento mais relevante, segundo penso, a defesa da constitucionalidade da legislação federal contestada. A solução fundamenta-se numa concepção particular das relações entre o Tribunal Constitucional, no caso Supremo, os poderes constituídos e os aspectos técnicos versados no caso. Uma das críticas dirigidas à compreensão de que os direitos fundamentais possuem a estrutura normativa de princípios e se caracterizam, consequentemente, como mandados de otimização,
é de que ela esvaziaria a competência do legislador para conformar a ordem jurídica. Com efeito, ao demandar do Estado certa forma de atuação, a Constituição Federal não deixaria qualquer espaço ao exercício legislativo que estaria condicionada ou condicionado à resposta correta derivada da interpretação constitucional. É o que a doutrina denominou de Constituição como genoma jurídico, do qual tudo deriva, do Código Penal até a lei sobre a fabricação de termômetros para a febre. Compreender assim o diploma maior seria extrair dele menos do que o documento pode ser, porquanto restariam asfixiados os demais poderes da República, obstruindo-se a contribuição que podem dar à construção da ordem jurídica justa e democrática. A outra concepção oposta apresentada é a da Constituição como mera ordem moldura. Segundo essa visão, respeitados os parâmetros formais, o legislador fica livre para tomar as decisões. Essa também não é uma percepção que possa ser considerada sem qualquer ressalva, pois esvaziaria o conteúdo dos direitos fundamentais. Estes, afinal, são garantias de que os poderes majoritários não ultrapassarão certos limites. Ante razões óbvias, descabe esmiuçar neste espaço a querela acadêmica, mas, a toda evidência, o Supremo não pode filiar-se à corrente que sustenta que todas as políticas públicas estão pré-determinadas na Carta Federal, sob pena de torná-lo, o próprio tribunal, em governante. Mais correto é entender, consoante Robert Alexis, que uma Constituição pode decidir questões fundamentais e, nesse sentido, ser uma ordem fundamento, e mesmo assim deixar muitas questões em aberto e, nesse sentido, ser uma ordem moldura. Segundo o autor, os espaços de liberdade do legislador podem ser divididos em casos de discricionariedade estrutural e de discricionariedade epistêmica. Os primeiros concernem aos espaços normativos em que a Constituição não obriga nem veda, em que há mera possibilidade de atuação legislativa. Os segundos relacionam-se à inviabilidade de alcançar um juízo seguro acerca de dados empíricos ou sobre o conteúdo normativo de princípios e, com base neles, extrair aquilo que é exigível diante de situações concretas. Volto a Alexis, no que fez ver a questão da existência de uma discricionariedade epistêmica surge quando é incerta a cognição daquilo que é obrigatório, proibido ou facultado em virtude dos direitos fundamentais. A insegurança pode ter suas causas na insegurança das premissas empíricas ou normativas. Insegurança empírica pode se tornar um problema qualquer de fundamentação no âmbito dos direitos fundamentais. Continua, em questões envolvendo política pública de alta complexidade, com elevada repercussão social, e estamos a discutir os destinos de um mercado bilionário e de milhares de empregos, o Supremo deve adotar postura de deferência à solução jurídica encontrada pelos respectivos formuladores. A incerteza sobre os efeitos de uma lei em um futuro incerto não pode excluir a competência do legislador para aprová-la, mesmo que ela tenha um alto impacto, conforme esclarece o citado autor. Carlos Bernal Pulido, ao discorrer sobre as liberdades deixadas ao legislador,
assevera: o Congresso também goza de uma margem de ação cognitiva, que se relaciona com a certeza das premissas mediante as quais se estabelece a intensidade na intervenção e o grau de proteção dos direitos fundamentais. Quando quer que não existam premissas certas que gerem razões contra as medidas legislativas, estas deverão ser declaradas exequíveis, como na sentença alemã sobre o cannabis, em que se reconheceu que não existiam conhecimentos cientificamente fundados que falassem necessariamente a favor da correção, da penação ou liberalização do consumo de cannabis. E se concluiu, portanto, que o legislador ostentava a prerrogativa de apreciação e de decisão para escolher entre várias alternativas potencialmente adequadas para alcançar o fim legislativo. Aliás, nós estamos para decidir sobre isso, né? Se deve continuar como crime sem pena, alusivo à liberdade de ir e vir, o uso de entorpecente, né? Vamos ver como é que o Supremo vai decidir, se vai marchar também para substituir-se ao legislador. Quem sabe, nesses tempos estranhos, tudo é possível. Prossigo, né? E digo a obra a que me socorrer para lançar, né, esse trecho. Assim o é, digo, por uma razão óbvia. Dificilmente há questão social que não envolva algum grau de incerteza cognitiva de conhecimento. Afirmar-se que o legislador não pode intervir em tais searas seria paralisar o Estado. Cabe à sociedade, portanto, por intermédio de seus representantes, adotar posição quanto aos riscos advindos da incerteza. Observem que não estou fazendo um juízo sobre a capacidade institucional do Poder Judiciário, mas relativamente à legitimação institucional para a tomada de decisão em contextos de incerteza. Essa ótica é endossada pelo voto da ministra Ellen Grace na apreciação da medida cauteladora na ação direta de constitucionalidade 3.937, quando fez ver Sua Excelência. Evidente, repetir mais de uma vez que não somos uma academia de ciências, e às vezes nos esquecemos disso. Nós assumimos postura de acadêmicos. Não somos uma academia de ciências, portanto, não nos cabe definir a nocividade de produtos. Continua o voto. É claro que há a possibilidade de abandonar-se essa postura em situações pontuais. Não para longos votos como o meu agora nesta sentada, né? Por exemplo, se um grupo populacional sofrer de modo desproporcional e injusto em razão de uma política majoritária, ao Poder Judiciário é permitido socorrer e remediar a situação. E somos, muitas vezes, contramajoritários, como costuma ressaltar o ministro Celso de Mello. Nos casos de intervenção gravíssima em direitos fundamentais, penso ser admissível exigir do legislador grau maior de certeza quanto às premissas empíricas adotadas. Em todas essas hipóteses, a atuação estará em consonância com os objetivos próprios da Justiça Constitucional. Tais elementos, todavia, não se encontram presentes na espécie. Ao reverso, o tribunal tem conhecimento limitado dos efeitos tanto das políticas públicas envolvendo o uso controlado do amianto, quanto das consequências práticas que a decisão do tribunal pode gerar, se vier a optar pelo banimento. Nessas situações, é mister observar o predicado da autocontenção, de modo a evitar a consumação de resultado ainda mais danoso no futuro.
Segundo Cass Sunstein, a defesa do minimalismo faz sentido, afirmando o adequado, quando o tribunal está lidando com uma questão constitucional de alta complexidade, que afeta profundamente muitas pessoas, ou sobre a qual o país está dividido ante razões morais ou outras. A complexidade pode resultar da falta de informações, de circunstâncias cambiantes ou da incerteza moral legalmente relevante. Continuo, já estou terminando, presidente. Não vou propor outra suspensão, né, do voto. Né? Só falta mais uma folha. Né? Não, fique à vontade, por favor. O caso, eu penso que a questão é seríssima, né? E é um divisor d'águas para ver, né, até onde podemos atuar. Né? O caso se enquadra na primeira hipótese, cuida-se de questão constitucional de alta complexidade técnica, não jurídica, que afeta milhões de pessoas, cujos resultados da decisão a ser tomada mostram-se imprevisíveis. O pronunciamento pode gerar indesejável dependência externa no âmbito da construção civil, monopólio econômico de fato, incremento dos custos e prejuízo à política habitacional, presentes justamente os menos afortunados. A questão é tão complexa que nem mesmo os órgãos da União, como se viu na audiência pública, conseguiram atingir consenso quanto à continuidade da exploração de amianto no Brasil. De um lado, na defesa do uso controlado do asbesto, apresentaram-se o Ministério das Minas e Energia e o do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. De outro, a favor do banimento do produto, perfilaram-se o Ministério do Trabalho e do Emprego, do Meio Ambiente, da Previdência Social e da Saúde. Enfim, tudo recomenda ao Supremo postura de contenção, simples contenção, no caso em apreço com a palavra o Congresso Nacional. Conclusão, constitucionalidade do artigo 2º da Lei 9.055/95, inconstitucionalidade da Lei Paulista 12.684/2007, assentada no meu voto. A constitucionalidade da lei federal torna-se singela a análise atinente à lei estadual 12.684, São Paulo. Revela-se inequívoca a inconstitucionalidade formal da norma por inadequação ao artigo 24, 5, 6 e 12 e parágrafo 3º da Carta Federal. Venho afirmando que o julgador, ao deparar-se com determinada questão jurídica, busca nas convicções íntimas, na formação humanística, o julgador. Ao fim, na cosmovisão que possui, eu já disse aqui que a observância da ordem jurídica constitucional e legal é uma questão moral e espiritual. Parafraseando um prêmio Nobel, Mário Vargas Llosa, né? A resposta que mais, até numa obra interessante de ser lida, né? Que é a civilização que estamos vivendo hoje do espetáculo, do simples espetáculo. Né? Continuo, presidente, que mais lhe afigure correta e justa é o que chamam de contexto de descoberta. Em seguida, procura no ordenamento jurídico os fundamentos capazes de sustentar a conclusão para a feitura da almejada justiça. Né? Surge aí contexto de justificação, quando a solução mais justa, na concepção particular do intérprete, não encontra esteio no arcabouço normativo, impõe-se a revisão do sentimento inicial. Às vezes, o politicamente correto simplesmente não equivale, principalmente num momento vivenciado no Brasil de intenso patrulhamento, ao juridicamente acertado.
O caso envolvendo o amianto é um desses em que os contextos não se harmonizam. Inequivocamente, a substituição possui enorme potencial cancerígeno, já que já provocou tragédia humanitária em diversos países. A despeito da cifra negra, creio que os fundamentos jurídicos, econômicos e científicos apresentados ao longo do voto não permitem chegar à conclusão de que a permissão contida em lei federal de uso e comércio balizados e, portanto, com as cautelas devidas do amianto, seja material ou formalmente inconstitucional essa lei federal. Insisto, rever a proibição do amianto requer manifestação democrática que seja capaz, inclusive, de avaliar adequadamente a adoção do produto e dos possíveis substitutos. Então, o dispositivo de meu voto é no sentido de julgar procedente o pleito veiculado na ação direta de inconstitucionalidade, no caso, julgo improcedente, o pedido formalizado na ação direta de constitucionalidade sob a relatoria da ministra Rosa Weber, mas nessa ação 3.397, a julgar procedente para afastar do cenário jurídico a lei do Estado de São Paulo, 12.684, e manter por constitucional a legislação federal. Então, Vossa Excelência, neste caso, julga procedente a ação. No caso da ministra Rosa Weber, eu julgo improcedente o pedido formulado na inicial da ação. Improcedente. Essa aí. Ministro Celso de Mello, eu sugeriria, até pelo adiantado, estamos agora com o quórum mais baixo, que nós suspendêssemos o julgamento e amanhã começássemos pelo voto de Vossa Excelência neste caso. Se houvesse acho que é da maior. tem condições de julgar hoje, mas de qualquer maneira, talvez seja mais adequado. Pois não. Então, após o voto da ministra relatora na sessão passada, que julgava procedente a ação, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, e dos votos dos ministros Alexandre de Moraes, que divergia, no que foi acompanhado pelo ministro Luiz Fux, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, suspendeu-se o julgamento para continuidade na sessão de amanhã, no primeiro momento, com o voto do ministro Celso de Mello. Na sequência, também votarei. Declaro encerrada a presente sessão, agradecendo aos senhores ministros, vice-procurador, senhora secretária de sessão, senhores advogados, principalmente, que aqui estiveram e nos acompanharam, senhores servidores. Está encerrada a sessão. Desejo a todos uma excelente noite. Muito obrigada. E por aqui fica esta edição do Direto do Plenário. A cobertura completa da sessão plenária de hoje do Supremo Tribunal Federal, logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.